Então, minha gente, estamos começando o episódio número 10 da saga da vida e da obra de Lenin. Esse episódio 10 se chama A Importância Universal da Revolução de 1905. Primeiro que eu queria colocar é o seguinte, é que essa Revolução de 1905, em geral, ela é subestimada pelos historiadores e pelos revolucionários ao estudar essa Revolução. Porque é por causa do seguinte, o Lenin disse que essa Revolução foi um ensaio geral das revoluções de 1917. Então as pessoas, a partir disso, acreditam que é uma revolução de menor importância, certo? E também esse credo de menor importância porque comparam essa revolução com a Revolução de 1917, a Revolução de Outubro, que foi muito mais importante para a história da humanidade. Porém, é preciso ter claro a importância universal dessa Revolução de 1905. Em primeiro lugar, por causa do seguinte, se não houvesse essa Revolução de 1905, seria impossível as revoluções de 1917, tanto a de fevereiro, a Revolução Burguesa de fevereiro, quanto a Revolução Socialista de outubro de 1917, certo? Lenin considerou essa revolução como um ensaio geral, mas ele mesmo afirmou que as revoluções de 17 seriam impossíveis se não tivesse havido esse ensaio geral anteriormente, 12 anos antes da Revolução de 17. Então, o Lenin dizia o seguinte: somos testemunhas das apaixonantes cenas de uma das maiores guerras civis, das guerras pela liberdade jamais visto pela humanidade. Essa era uma definição dele da Revolução de 1905. Ele colocava que essa Revolução de 1905 é um fato histórico novo, porque marcou uma virada histórica na história da luta dos povos ao nível mundial. E essa virada teve um caráter universal, certo? Qual foi o fato histórico novo, essa virada histórica de alcance mundial da Revolução de 1905? Primeiro, revelou uma mudança de época da história mundial. Nós tivemos antes, no século XIX, uma época histórica, digamos, de desenvolvimento gradual, pacífico do capitalismo, certo? Um desenvolvimento econômico de grande magnitude do capitalismo, onde, de uma forma ou de outra, a classe trabalhadora ia obtendo conquistas e melhorias das suas condições de vida, a partir de suas lutas, evidentemente. A partir de 1900, com o surgimento do imperialismo, dos grandes monopólios, passou uma época revolucionária, que começou com a Primeira Guerra Mundial em 1914. 1905, na Rússia, já estava pré-anunciando essa mudança de fase, de etapa, de época histórica, para uma época de guerras e revoluções. Certo? Então, a Rússia, na verdade, foi o palco das primeiras lutas de classes nessa nova época revolucionária. Junto com isso, também modificou a classe dirigente das revoluções. Por quê? Porque as revoluções burguesas, elas anteriormente, até 1848, tinham como direção a classe burguesa, certo? Que dirigia sua revolução democrático-burguesa. Só que a partir de 1900, por aí, e desde 1848, a burguesia deixou de cumprir um papel revolucionário e abandonou sua própria revolução. Então, a classe trabalhadora, o proletariado, os assalariados e principalmente o operariado industrial assumiu o comando dessa revolução burguesa, por incrível que pareça, certo? E aí, junto com essa mudança de direção da revolução, que passou a ser o proletariado, também mudaram os métodos de luta.
porque os métodos de luta da classe trabalhadora são específicos, como a greve geral política de massas, as barricadas, as lutas de rua, as manifestações de rua, até as insurreições levadas adiante pelo proletariado. Então, essa mudança, ocorre uma mudança importante nessas revoluções, certo? Então, na verdade, o proletariado começa a se mostrar como a classe que carrega todas as outras classes nas costas, porque o proletariado é a que produz todas as riquezas da sociedade. E toda a civilização moderna é sustentada pelo proletariado e apenas pelo proletariado, certo? Porque é o seu trabalho que cria riqueza e toda a cultura repousa sobre os ombros dessa classe trabalhadora, certo? Então, veja, a Revolução de 1905 foi a primeira grande revolução da história mundial em que a greve política de massas desempenhou um papel central, certo? Nenhuma revolução na história anteriormente tinha tido como elemento central a greve política de massas, a greve geral política de massas da classe trabalhadora. Então, veja, tivemos uma situação nessa revolução onde 3 milhões de operários industriais realizaram greves radicalizadas, né? E se juntando com dezenas de milhões de camponeses que invadiam, que ocupavam os latifúndios, certo? Na Rússia de 1905. Então, uma revolução de massas, uma revolução popular apoiada na massa do povo da Rússia, certo? Então, com uma revolução que tinha simples trabalhadores como protagonistas da revolução, certo? Também essa revolução ela teve um significado mundial, certo? Ela iniciou o ascenso mundial da classe trabalhadora. Ela despertou o proletariado europeu, que estava parado desde 1871, da Comuna de Paris, né? E abriu uma época das revoluções nos países coloniais e semicoloniais. Por exemplo, depois de 1905, nós tivemos a Revolução na Turquia, nós tivemos a Revolução no Irã, que nesse tempo se chamava Pérsia, nós tivemos a Revolução na China e depois nós tivemos a Revolução no México, certo? Todas elas, digamos que foram logo após o processo revolucionário de 1905 na Rússia, né? Então, a Revolução Russa de 1905, ela foi o prólogo da Revolução Europeia e Asiática, né? É muito importante esse aspecto dessa revolução, certo? Então, os elementos novos da Revolução de 1905 foram, primeiro, que foi uma revolução transitória. Ela estava transitando de uma revolução democrático-burguesa para uma revolução proletária, certo? E essa transição se dava pelo seguinte: primeiro, a burguesia russa, ela se tornou uma classe contra-revolucionária. Ela já não tinha interesse em lutar por uma república democrática na Rússia, que vivia sob o imperador, o czar, digamos, o império contra-revolucionário do czar semi-feudal, certo? E baseado na violência contra seus povos, né? Então, a burguesia russa deixou de ser revolucionária e passou a defender a monarquia, ainda que com uma cara constitucional, certo? Então, a burguesia abandonou a luta pela República Democrática e se tornou monarquista, portanto, contra-revolucionária. O outro elemento fundamental da Revolução de 1905, que mostrava essa transição, é que o proletariado assumiu o comando da Revolução e assumiu o comando das classes que lutavam junto por essa Revolução, no caso, os camponeses pobres, né? Então, a classe operária, a classe trabalhadora, ela já entrou dirigindo esse processo, homogeneizando a direção dessa Revolução, utilizando seus métodos de luta, como a greve geral, as insurreições, etc. Para vocês terem uma ideia, na Rússia de 1905, nós tivemos 3 milhões de grevistas, certo? Nenhum país do mundo nesse período teve tantos grevistas quanto na Rússia. Para vocês terem uma ideia, o país que mais teve grevistas nesse ano
foram os Estados Unidos. Depois da Rússia, foram os Estados Unidos. Teve 660 mil grevistas, enquanto que na Rússia teve mais de 3 milhões de grevistas, né? Então, veja, essa localização do proletariado como força motriz da Revolução Democrática Burguesa é uma novidade no processo histórico mundial, certo? E aí já entrou na Revolução os métodos de luta da classe trabalhadora, certo? Bom, junto com isso também ocorreu uma novidade que os camponeses pobres entraram com a disposição revolucionária, certo? Na luta pela terra, porque na verdade eles ocuparam mais de 2.000 latifúndios da nobreza, tocaram fogo nas casas dos latifundiários, certo? E havia aí na Rússia por volta de 10 milhões de sem terra, de camponeses pobres que não tinham como produzir no país digamos, com lucro para garantir sua sobrevivência. Então, esses camponeses pobres entraram com tudo na luta revolucionária, certo? Então, isso era um elemento novo também que levou a que o proletariado da cidade se unisse com o campesinato pobre, formando uma aliança operária e camponesa que dirigiu a Revolução de 1905, tá certo? Então, veja, nessas questões, então, é muito importante, e o Lenin se preocupou em definir, veja que tem muitas contradições na própria Revolução. É uma revolução burguesa dirigida por operários e por camponeses pobres. Quer dizer, então, já tem modificações importantes na vida política e que o Lenin foi, digamos, destrinchando esses problemas teóricos tão difíceis para o marxismo. Por exemplo, ele dizia por que era importante definir essa revolução como democrático-burguesa. Porque ele colocava o seguinte, que os objetivos dessa revolução eram garantir uma república democrática, garantir a terra para o campesinato, garantir a autodeterminação dos povos, garantir as 8 horas de trabalho para a classe trabalhadora, etc. E da derrubada do czarismo, por exemplo, da ditadura semi-feudal que estava aí no poder na Rússia nesse período. Então, todos eram objetivos da Revolução Democrático-Burguesa, certo? Então, por isso que o Lenin definia, e Lenin e todos os revolucionários, eles definiam, digamos, como uma revolução democrático-burguesa, certo? E também ele achava importante definir isso, por quê? Porque a aliança nessa revolução se dava entre o proletariado, o proletariado industrial, inclusive, os operários das grandes fábricas, com o campesinato, que é uma classe de pequenos proprietários, que é uma classe, digamos, de pequenos burgueses, tá certo? Então, essa aliança que é possível numa revolução democrático-burguesa, porque os camponeses querem terra, já não é a mesma nível de aliança que vai ter numa revolução socialista. Mas também o Lenin definia, muito importante, era a definição da revolução como uma revolução proletária. Por quê? Porque a classe operária, a classe trabalhadora, era a vanguarda, né? E aí o Lenin definia o seguinte, que era muito importante em todas as situações que a classe trabalhadora, que é o proletariado, tivesse independência de classe junto desses aliados. Porque ele dizia o seguinte, poderia ter até setores da burguesia, ou a intelectualidade burguesa, que entrasse na luta revolucionária. Então, o Lenin dizia, sim, nós podemos nos aliar temporariamente com esses setores, desde que o proletariado não perca sua independência de classe. Por quê? Porque esta revolução estava transitando para uma revolução socialista. E a independência de classe do proletariado era decisiva para ela poder marchar para essa revolução socialista, certo? Então, porque o Lenin dizia que as lutas democráticas, esses pontos da Revolução Democrática Burguesa, elas só poderiam ser concluídas na luta pelo socialismo, porque o proletariado era que poderia garantir, junto com os camponeses pobres, a execução desses pontos, dessas lutas democrático-revolucionárias. Então, Lenin dizia que
a unidade dos operários, dos trabalhadores com os camponeses pobres era muito importante na unidade na luta revolucionária. Também um elemento novo desse processo, que foi transitório, que mostrou a importância universal dessa revolução, foi o surgimento dos soviets na Revolução de 1905. Eles surgiram de forma espontânea, eram uma espécie de comitês de greve, certo? E surgiram em maio de 1905 em greves no interior da própria Rússia, e surgiram como elementos de garantir a unidade, a direção da greve, ao mesmo tempo garantir a autodefesa das greves que eram atacadas militarmente pelo czarismo. Então, esses soviets surgiram pela primeira vez, digamos, na história da humanidade, na história da luta da classe trabalhadora. Ele tinha existido embrionariamente na Comuna de Paris de 1871, e surgiram espontaneamente na Revolução de 1905, certo? E rapidamente esses soviets, eles começaram a ocupar um poder da classe trabalhadora muito importante. Por exemplo, em determinadas regiões, esses soviets impuseram uma jornada de 8 horas e de forma unilateral por parte da classe trabalhadora, certo? Em alguns lugares, eles começaram a exercer um determinado poder, certo? Então, por aí que o Lenin foi o primeiro dirigente revolucionário marxista russo que definiu esses soviets. E ele definiu, muito importante, ele definiu como órgãos da insurreição, órgãos do poder revolucionário. E não se limitou a ver como simples comitês de greve, certo? Aí está a genialidade do Lenin. E disse o seguinte: esses soviets, eles só vão sobreviver, só vão exercer a sua força se ele, digamos, ele se completar como poder revolucionário, certo? Se não for assim, ele perde a força e perde o poder e vai se desmobilizar, como foi o que ocorreu em 1905. Essa visão estratégica de Lenin foi tão importante que foi decisivo para a Revolução de 1917, que começou com a proposta dos bolcheviques, que era todo o poder aos soviets, já com o aprendizado de 1905, certo? Então, esses soviets se tornaram, depois em 17, uma forma universal do poder dos trabalhadores, certo? Um poder ultrademocrático, onde qualquer trabalhador, simples trabalhador, um pedreiro, uma trabalhadora comum, pode exercer diretamente o poder de Estado nessa forma soviética, tá certo? Que é uma espécie de democracia operária. Então, veja, concluindo esses elementos aí, nós tivemos a definição de 1905, da Revolução de 1905, por Lenin. Ele diz o seguinte, que foi uma revolução democrático-burguesa pelos seus objetivos, certo? Que era a derrubada do imperador, a república democrática, a terra para os camponeses, a autodeterminação nacional, a jornada de 8 horas. Por esses objetivos, era uma revolução democrático-burguesa, certo? Mas que era uma revolução já transitando para uma revolução proletária. Por quê? Ele dizia que esse elemento, porque é o seguinte, por que era uma revolução proletária? Porque quem dirigia a revolução era o proletariado com os seus métodos de luta, método de greve geral, insurrecional, de greve geral, greves econômicas combinando com greves políticas, etc. Lutas de rua, barricadas, etc. Então ele dizia que essa revolução era democrático-burguesa, mas também era proletária. Já havia uma transição de uma para outra. Então, essa transição é muito importante porque o Lenin foi genial no sentido de ver esses elementos de transição que ocorreram nesse momento da Rússia, que tinha já elementos de universalidade, certo? Então, os elementos decisivos, né? A burguesia russa se tornou contra-revolucionária, o proletariado assumiu a direção, né? Nós tínhamos o campesinato com disposição revolucionária, certo? Então, veja,
É por isso que o Lenin, então, vai analisar como Revolução Democrática Burguesa e, ao mesmo tempo, Revolução Proletária. Certo? Então, veja, o Lenin, ele analisou essa transição e ele foi genial quando ele fez a combinação das lutas democráticas com as lutas socialistas, certo? Então, ele não colocava, dizia assim, essa é uma revolução burguesa, portanto, quem dirige é a burguesia. E ele também não dizia, isso é uma revolução proletária, portanto, quem dirige é o proletariado, certo? Sozinho, certo? Ele via uma combinação dos dois elementos, certo? E ele dizia que essa revolução democrática estava se tornando proletária, certo? Então, ele trabalhava com a ideia de que o proletariado assumisse o comando dessa revolução para levá-la até o fim, conseguindo esses pontos fundamentais da Revolução Democrática, em aliança com o campesinato pobre, mas utilizando as formas de luta revolucionárias, como a ocupação de latifúndios e greve, insurreições, etc. Certo? Então, veja, Lenin não contrapunha uma revolução à outra. Ele combinava uma revolução com a outra, mas ele subordinava as lutas democráticas à luta pela Revolução Socialista. Por quê? Porque justamente a luta pela Revolução Socialista era que ia conseguir garantir que tivesse uma república democrática na Rússia, que tivesse a terra para os camponeses, etc. E para isso por exemplo, garantir a autodeterminação nacional dos povos oprimidos, isso só foi conseguido com a Revolução de 1917, a Revolução Socialista. Então, o Lenin, ele subordinava as lutas democráticas à luta pelo socialismo, não desprezando as lutas democráticas, mas justamente porque uma estava se transformando na outra. Então, outro elemento de transição importante, que é decisivo para a Rússia, é que é o seguinte, essa Revolução de 1905, ela teve um caráter internacional. Eu já me referi aqui à influência que essa revolução teve sobre o proletariado europeu, que começou a se levantar depois de parado desde 1871, com também o dinamismo de surgir revoluções nos países semicoloniais, como o México, como China, como a Pérsia e na Turquia. Certo? Mas essa revolução ela fez parte de um processo internacional que não se restringia à Rússia, né? Na verdade, ela foi o prólogo da Revolução Europeia e Asiática, né? Ela foi digamos, ela foi um passo importante e o início de um processo de uma revolução internacional do proletariado, tá certo? Essa transição também é importante e o Lenin sempre via a Revolução Russa como parte indissolúvel da Revolução Internacional. Mais um elemento de transição que o Lenin trabalhou de forma perfeita, digamos, utilizando o marxismo como uma ferramenta importante para definir a política de um partido revolucionário. Certo? Então, veja, Lenin, ele foi um dirigente que ele enriqueceu o marxismo nessa revolução. Veja, a maioria dos dirigentes da Rússia, os mencheviques, por exemplo, eles trabalhavam com uma visão da teoria marxista que era o seguinte, eles analisavam o que o Marx escreveu há 30, 40, 50 anos atrás e trazia para a Rússia. Aí dizia o seguinte, por exemplo, o campesinato não vai cumprir um papel revolucionário na Rússia, por quê? Porque na França de 1790 não cumpriu um papel revolucionário. Certo? Eles transpunham uma situação da Europa para a Rússia sem analisar e sem adaptar esse pensamento para o que estava ocorrendo na Rússia. Então, eles viam uma revolução burguesa normal que seria dirigido pela burguesia, certo? Então, e que o proletariado ia auxiliar a burguesia na sua revolução. Então, eles transpunham situações da Europa para a Rússia sem uma mediação, sem uma análise marxista, sem utilizar
nem o materialismo histórico e muito menos a dialética marxista. O Lenin foi o contrário disso. O Lenin, o que o Lenin fez? Primeiro, ele conhecia profundamente a história da luta de classe internacional e ele conhecia profundamente o marxismo e tudo que Marx escreveu, tudo que Marx analisou. Mas ele não trazia aquilo ali como um dogma. O marxismo não era um dogma. Ele utilizou o marxismo como um guia para a ação, certo? Então ele viu os elementos de transição, ele trabalhou o marxismo como uma forma revolucionária. E a dialética ele trabalhou quando ele via elementos contrários, tipo revolução burguesa e revolução proletária. Ao invés de ele dizer uma contra a outra, ele levava uma combinação de uma com a outra e sua subordinação ao elemento mais dinâmico da realidade. Assim ele trabalhou com todos os elementos e assim ele enriqueceu o marxismo. Ele não tratou o marxismo como um dogma, senão como um guia para a ação. Trabalhou o marxismo como a teoria da revolução socialista, certo? E, portanto, cada revolução vai enriquecendo o marxismo com as novidades históricas que estão colocadas. E essa revolução de 1905 teve elementos novos, históricos, e foi uma virada histórica que teve elementos universais, certo? E esse é muito importante, digamos, do trabalho de Lenin, certo? Então, veja, para concluir, eu queria colocar o seguinte, então, a formação de um líder revolucionário como Lenin, não é que o cara nasceu já sabendo de tudo a revolução, não é que ele decorou os livros e, portanto, ele sabia tudo, certo? A força de Lenin como um dirigente revolucionário é que ele participou diretamente do momento revolucionário, momento mais revolucionário da história da humanidade, certo? Que foi o maior ascenso revolucionário que teve na Rússia, que foi de 1895 até 1920, certo? Foram 25 anos que teve 3 revoluções e 2 guerras, sendo uma guerra mundial, certo? Então, o Lenin se forjou diretamente nesses grandes enfrentamentos de guerras e revoluções e atuando diretamente nessas revoluções, certo? Isso é o que forjou Lenin como o maior dirigente revolucionário da história da humanidade, certo? Ele foi o dirigente mais testado e aprovado em meio a guerras e revoluções, certo? E justamente com isso, porque ele não trabalhou sozinho como um gênio isolado. Ao contrário, ele trabalhou formando e construindo um partido revolucionário que também é uma novidade histórica que se deu um salto nesse processo revolucionário de 1905, certo? E um partido de novo tipo, certo? Um partido apto, preparado para o combate. Não era um partido que participa só de eleições, participa de 2 em 2 anos de eleições, um partido que atua nos sindicatos, nas greves econômicas e numa longa vida pacífica. O Partido Bolchevique também participou de eleições, também participou de lutas econômicas, participou de todas essas lutas, porém foi um partido preparado para o combate, para a revolução, para a insurreição. Ele se apoiava em centenas e centenas de dirigentes revolucionários, homens e mulheres temperadas na luta, no exílio, em décadas de exílio, de prisões, pessoas dedicadas de alma com tudo à revolução, certo? Esse partido soube, quando chegou a revolução em 1905, se transformar de algumas centenas em mais de 10 mil militantes, e esses 10 mil militantes dirigiam 3 milhões de grevistas, por exemplo, na Rússia. Então, Lenin não se formou sozinho, ele se formou em meio a esse grande ascenso revolucionário e junto com um novo partido que ele estava construindo, um partido diferente de todos os partidos que existiam naquele tempo na social-democracia internacional, na Segunda Internacional, porque esse partido era um partido de revolucionários para o combate, para a revolução socialista. Então,
todo o seu trabalho estava preparado para usar táticas para a transformação revolucionária da sociedade, certo? Então, veja, isso justamente é o que mostrou o que a experiência do Lênin nesse período. Por fim, eu quero só dizer o seguinte, essa revolução, ela foi derrotada, né? Ela foi derrotada, apesar de ter sido um ensaio geral, e que sem ela não seria possível 1917, mas 1917 foi vitoriosa, e na velocidade em que foi pela existência desse ensaio geral. Esse ensaio geral ele foi derrotado, em primeiro lugar, pela traição da burguesia, que traiu sua própria revolução, certo? E ela se juntou ao czarismo, se juntou à reação feudal, né? E se tornou uma burguesia monarquista, porque pelos seus interesses materiais, que a burguesia já estava dirigindo a economia russa, certo? Então, pelo seu interesse material, ela se aproximou da monarquia, certo? Mas também ela foi derrotada a classe trabalhadora não tinha uma organização preparada para garantir a revolução, a vitória da revolução. Então, principalmente o campesinato atuava de forma muito dispersa, apesar de ter ocupado mais de 2.000 latifúndios. Isso representava 10 a 15% dos latifúndios do país, e também era uma classe que atuava dispersa, desorganizada, certo? E o proletariado estava treinando, estava exercitando as suas primeiras formas de poder proletário, certo? Então, veja, esses elementos foram os elementos que levaram à derrota da Revolução de 1905. Apesar dessa derrota, essa Revolução de 1905 deve ser entendida como, não deve ser subestimada, e deve ser entendida como um dos elementos fundamentais para a vitória da Revolução Proletária de 1917, tá certo? Esse era o recado que eu queria dar para que vocês não subestimem o peso dessa revolução, tanto na formação do Partido Bolchevique, quanto também na educação revolucionária de Lenin como o maior dirigente de todos os tempos do proletariado mundial.